palavra de hoje, que nós vamos ver, Paulo está falando a Gaio, né? A Gaio, que é um membro lá da sua igreja, que ele manda uma carta, na carta de João. Eu falei Paulo, mas eu falei errado. É a terceira carta de João. Ele fala ao presbítero e amado Gaio. Ele começa no verso 1 dizendo: ao presbítero e amado, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Vou repetir. Amado, acima de tudo. Ele tinha muita coisa para falar para Gaio, e ele amava muito a Gaio. Gaio é um membro da igreja. Ele falou assim: acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Oh, glórias, fecha seus olhos aonde você está. Vamos orar. Pai, eu oro já agradecido, papai, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos conectados, os irmãos que vieram aqui conosco apresentar esse louvor, que nos ajudaram aqui na transmissão desse culto. Eu quero agradecer pela vida de cada irmão que me colaborou, para que a gente pudesse levar essa mensagem agora para toda a igreja, para os irmãos que estão conectados aí na sua casa. Papai, agora eu peço também que o Espírito Santo, Ele, que é o grande Consolador, conhece os nossos corações, sabe a situação de cada um, sabe das suas lutas, das suas angústias, das suas expectativas, dos seus sonhos. Venha revelar essa palavra, Pai, tão maravilhosa. No tempo de crise nós falamos de prosperidade, Pai. Pai, fala, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Não seja eu o pregador, mas a tua mensagem que vem do teu trono. Fala, Espírito Santo, que nós estamos com nossos ouvidos prontos para receber, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro você vê que há uma diferença entre, tem prosperidade, né? Quando a gente fala em prosperidade, tem duas dimensões: a dimensão exterior e a dimensão interior, né? Quando eu falo interior, é a dimensão da alma, né? Então, João, sempre pregando Paulo, João fala assim: Gaio, a quem eu amo na verdade, e acima de tudo faço votos. Ele está orando por ele, pela tua prosperidade e saúde. Então vocês vejam que assim como é próspera a tua alma. Então Gaio, pelo que João fala, era uma pessoa que tinha uma alma muito próspera, né? E aí ele fala assim: assim como a tua alma é próspera, eu faço voto que você tenha também pela tua prosperidade e pela tua saúde. Então a gente vê aqui 3 pontos: prosperidade e saúde, que nós estamos falando da prosperidade externa. Quando a gente fala em saúde, não tem assim mais saúde, menos saúde, ou a pessoa é saudável ou não é saudável, né? Então eu entendo que Gaio é uma pessoa saudável. Mas quando a gente fala em prosperidade, ela vai de 0 a 10. Você pode ter 0 de prosperidade, como pode ter uma prosperidade alta, né? Mas mais saúde ou menos saúde, não. Você é uma pessoa saudável ou você não é saudável, né? Mas eu creio que a prosperidade externa, né? Você tem pessoas que estão num grau baixo de prosperidade, outros estão num grau alto. Então essas é que nós estamos vendo o voto de João para Gaio, né? Amado, assim como é próspera a tua alma, eu faço voto pela tua prosperidade e saúde. Oh, glória, né? Que o Senhor nos faça prósperos, né? E também uma saúde bem fortalecida, né? Esse é o voto de João, né? Então, nisso aqui, irmãos, nós estamos vendo que a nossa prosperidade aqui, o ensinamento que o Senhor me trouxe na direção dessa palavra, é que para a gente alcançar a prosperidade exterior, você precisa primeiro da prosperidade na alma. Então, nós vamos ver, essa é a direção da palavra. Então, a prosperidade na alma é o alicerce para que a gente seja próspero também aí fora. Por exemplo, nós temos as áreas. Quantas pessoas não têm orado para que seja próspero financeiramente, próspero na empresa, na profissão, próspero no ministério,
próspero no relacionamento. Em várias áreas nós queremos ser prósperos e buscamos a prosperidade, sermos prósperos, sermos assim, irmos bem, né? Vamos chamar assim, né? Sermos prósperos é ir bem, é como aquilo que nós lemos aqui em Salmos, né? Mas eu particularmente, né? Eu aprendi, né, nessa ministração aqui de hoje, antes de ministrar para vocês, Deus foi trabalhando no meu coração, que a prosperidade exterior está vinculada, primeiro, a base dela, o alicerce para a prosperidade exterior é você ser próspero na alma, né? Você precisa ser próspero na alma. E aí Paulo, de novo, João fala o seguinte: Gaio, eu faço votos pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como tu és já próspero na alma. Então, essa é a base da nossa ministração, né? Então, tem gente que você já pediu, tem pessoas que pediram, mas ainda falta aquilo que é da pessoa. Deus, bem que Ele quer que nós sejamos próximos, mas primeiro a gente tem que alcançar a prosperidade na alma. E quantos de nós temos buscado a prosperidade na alma, né? Quantos entendem isso? Então, por isso que eu estou falando que essa palavra de hoje é maravilhosa, né? É uma revelação assim tremenda para a nossa vida. Não que a gente esteja aqui procurando a prosperidade, mas quando a gente vê que Deus fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Deus está propondo. E eu quero ouvir, quero entender. E a revelação da palavra está vindo aqui para nós, para falarmos primeiramente, né, que a propriedade da alma, né, a prosperidade, desculpa, é o alicerce que precisamos para uma vida abençoada. Quando nós alcançamos a prosperidade interior, então nós estamos prontos para alcançar a prosperidade exterior. Então isso aqui é um princípio, né? Então nós vimos que como ser a árvore plantada à beira, junto à corrente d'águas. Então, tem um princípio para o homem ser um bem-aventurado, como uma árvore plantada junto às correntes d'água, que dá o seu fruto no tempo certo, que não murcha, suas folhagens não murcham, né? E tudo que ele faz prospera. Tem uma condição aqui. Bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor. A pessoa que submete à vontade de Deus, assim como o pastor João estava pregando aqui na hora da oferta, né? Isso aqui já é um princípio que a palavra está trazendo, né? Então, agora, se nós focarmos na prosperidade exterior, sem interior, o que acontece? É como nós formos construir um prédio, edificar uma obra com alicerce e esquecer do alicerce. Essa edificação vai ruir com certeza, né? Então, toda a prosperidade que se busca exterior, né, sem primeiro buscar a prosperidade na alma, né, é como você querer edificar um prédio tremendo e esquecer do alicerce. E o alicerce que nós estamos falando aqui, né, é a prosperidade da alma, né? É você ser próspero, né, no seu interior. Aí falou assim: poxa vida, pastor, a gente precisa entender então o que é ser próspero no seu interior. Então esse é o tema da mensagem: alcançando a prosperidade na alma, tá? Esse nós vamos andar para buscar até o final do culto, o Senhor nos revelar, e nós saímos daqui, né, entendido e com vontade de alcançar a prosperidade na alma. Agora, quando nós temos ou forçamos a prosperidade exterior sem alcançar primeiro a interior, tem ônus terríveis que vem e desaba na vida da pessoa. Por exemplo, tem uma passagem aqui, 2 Crônicas 26, né, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. 2 Crônicas 26 fala da história do rei Uzias, né? O rei Uzias
foi filho do rei Amazias. No verso 4, né? 2 Crônicas 26. Se você tiver com a sua Bíblia aí online, né? Mais rapidinho, você chega lá. Olha aqui, ó. 2 Crônica 26. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que buscou a prosperidade exterior, mas ele ainda não era próspero na alma, né? Olha o que acontece. No verso 4 de 2 Crônica 26, a palavra diz assim, que Uzias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, o seu pai. Então, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o profeta da época, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que lindo, né? Então, Uzias, né, quando ele assumiu o reinado, né, sucedeu seu pai Amazias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ótimo, glória a Deus. Então, ele estava seguindo a lei do Senhor. E a palavra diz no verso 5 que toda vez que ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, toda vez que ele, o propósito dele era agradar a Deus, seguir a vontade de Deus, a direção de Deus, a palavra diz que ele foi próspero. Deus o fez prosperar, né? Amém, glória a Deus. No verso 15, andando um pouquinho aqui, só para ir pontualmente aqui na parte que eu estou trazendo, né? No verso 15, o que diz a palavra? No verso 15 diz assim, ó, fabricou em Jerusalém, deixa eu baixar aqui o celular que estava acompanhando, fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres de canto das muralhas para tirarem flechas de grandes pedras. Divulgou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, veja bem, a pessoa começou humilde, seguindo, fazendo aquilo que era reto perante o Senhor. Toda vez que ele buscava a Deus, Deus o fazia prosperar. No verso 15, ele foi maravilhosamente ajudado, tornou-se forte. E aí, aconteceu a ruína dele. Porque no verso 16, a palavra diz, mas, havendo já se fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ou seja, quando a pessoa chegou lá, que ele se sentiu forte, ele achou que como rei, ele poderia entrar no templo do Senhor, fazer o que ele quisesse, então ele já estava transgredindo as leis de Deus. E a hora que ele transgride as leis do Senhor, foi para a própria ruína dele. E a palavra diz, né, que os sacerdotes tentaram orientá-lo, mas ele confrontou os sacerdotes, e naquilo ali apareceu uma lepra na sua testa, para todo mundo saber que Deus estava ferindo ele, porquanto ele estava quebrando, né, os mandamentos de Deus. Irmãos, nisto que nós estamos falando, o que aconteceu? O rei Uzias, ele foi próspero, mas a alma dele, ele ainda não tinha uma alma próspera, ele ainda não tinha um coração agradecido a Deus, um coração em que temente a Deus, porque ele não parou de consultar a Deus e falou assim, agora é comigo, né? Esse é o nosso mal, esse é o nosso mal. Por isso que muitas vezes Deus não dá a sua prosperidade, a minha prosperidade, se nós não tivermos com o coração, com uma alma próspera, porque então nós estamos sujeitos a receber uma lepra, né? Não vamos dizer, né, nesses termos, mas a receber, ser para a nossa ruína aquela situação. Então Deus, primeiro, ele retarda muitas vezes a vontade dele, não acontece na nossa vida, porque nós estamos buscando a prosperidade exterior, mas nós não queremos saber de ouvir a lei de Deus, não queremos saber os mandamentos de Deus, não queremos saber que aquilo que é sagrado para Deus, aquilo que abomina, que é abominável a Deus. E nisto, Deus falou assim, eu não vou dar isso aqui, porque senão vai ser para a ruína dele.
Por isso que nós estamos falando que a prosperidade exterior, ela primeiro, ela tem que ser precedida da prosperidade interior, para não acontecer que nem o rei Uzias, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, né, que costuma-se dizer, né, que a pessoa chegou rápido ao poder e caiu. Aí fala o seguinte: mas porque a ocasião faz o ladrão. A pessoa caiu porque ele deram uma oportunidade, mas não é isso. É porque quem levou à ruína do rei Uzias foi o seu coração, que não estava preparado, né? O seu coração que não estava trabalhado, não era uma alma próspera, né? Ele não tinha o entendimento, um coração de servo de Deus, de agradar a Deus, de servir a Deus como outros reis. Então ele foi muito bem. A hora que ele se sentiu forte, aí ele falou assim: agora quem manda aqui sou eu. Que sacerdote que nada, que lei de Deus que nada, né? Irmãos, esse é o nosso maior perigo. Esse é o nosso maior perigo, quando você se aparece lá diante do espelho e você fala assim: olha quem sou eu, né? Olha o que eu faço. Quando você se acha o cara, né? Esse cara sou eu, não é aquela música de Roberto, mas quando você se acha o cara, aí você está, é onde mora o perigo. Porque nisto nós temos que ter o coração, a prosperidade de alma. Nós vamos entender que se nós somos o que somos é porque Deus até aqui nos tem ajudado. E não achar que eu posso, Deus é que pode todas as coisas. Então nisto é que é um coração, uma alma próspera. Quando você reconhece, né, que aquele lugar que você está, não é porque você é o bom, você é o cara, é porque Deus o abençoou. Coloca Deus acima, né? Olha só o que Paulo explica lá, né? Então, o 1 Timóteo 6, de 9 a 10, Paulo fala assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, não tem problema nenhum as pessoas serem ricas, serem prósperas, porque muitos homens da Bíblia que nós lemos, né, a história de Abraão, né, Davi, todos os homens da Bíblia que nós vimos, a maioria dos homens da Bíblia são homens muito bem, né, que Deus abençoa tremendamente. Nenhum problema de ser rico. Aí, Paulo escreve aqui a carta a Timóteo, falando que o problema dos ricos, a palavra assim: olha, querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas. Por quê? Onde que está o problema? Não está no dinheiro. O dinheiro não é o problema, o dinheiro é uma bênção, não é verdade? O problema é o amor ao dinheiro. Isso leva as pessoas a corromperem, quando não tem uma alma próspera. Porque quando tem uma alma próspera, o coração sabe a posição do dinheiro, não é um ídolo para ele, né? Então nós vamos ver que quando as pessoas não estão fortalecidas na alma, tem pessoas que falam em dinheiro, é como se falasse sair a caça do tesouro, né? Até a semana passada eu me surpreendi, isso é uma reportagem, não me lembro em qual jornal no domingo, estava falando da caça ao tesouro, né? Existe nos dias de hoje pessoas mega milionárias aí, né? Super milionários, que criaram um tesouro, esconderam um tesouro e criou-se a caça ao tesouro. Pessoas que vivem caçando tesouro. Então, mas eu não estou falando desses tesouros, mas assim, tem pessoas que vivem a vida buscando ficar rico, buscando achar um grande tesouro. E nisto, né, o que acontece, né? As pessoas que têm o foco nessa prosperidade, né, de uma hora para outra, ser bilionário e tudo, ele está trabalhando com uma situação que, se ele encontrar o tesouro, que é difícil encontrar, a maioria das vezes, né, nós vamos ver que não vai haver o desfrute. Ele não vai ter sabedoria, não vai ser bênção na vida dele. Por quê? Porque ele não tem uma alma próspera. Não que Deus não quisesse que ele ficasse bem. A palavra diz, né?
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Então, a Bíblia fala que por causa do dinheiro, muitos chegam a desviar da fé. Vocês sabem disso. Quantos casos vocês não conhecem de pessoas que por conta do dinheiro, do poder, de ter uma condição, afasta-se de Deus, né? Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, tem religiões que a palavra diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então tem religiões que criaram uma forma de desenvolver os seus santos. E criaram, por exemplo, o caso, eu vou dar só um exemplo, né? Tem vários, o caso dos monges, que eles são colocados num lugar isolado, numa montanha, longe de tudo e de todos, para as pessoas chegarem lá não vai ser fácil. Então, aquela pessoa está enclausurada. Então, aquela pessoa está com o propósito de ser santo, e aí acharam uma forma de desenvolver os seus santos, colocando num lugar enclausurado, afastado de todo. Para quê? Para não ser contaminado, para não sair, encontrar com outra pessoa e ouvir uma conversa ali, ou então pegar um WhatsApp, pegar uma notícia na internet, e aí perder o foco de estar ali querendo ser santo. É assim que Jesus ensina? Não é, né? A palavra diz que nós temos que ser santo, porque Deus falou, a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Em João 17, Jesus, ele faz uma oração aqui a Deus, né, que quando ele está se despedindo, ele fala: Pai, santifica-os na verdade. Está falando dos discípulos dele, porque a tua palavra é a verdade. Olha só aqui que Jesus fala: eu não te peço que o tires do mundo, né, mas livre-os do mal. Então, nós temos que encarar toda essa situação do mundo. O mundo lá fora, o dinheiro fala mais alto? Fala, mas não para nós. Ah, pastor, nós vamos nos contaminar, né? Então, como os monges, né, outras religiões, né, para não se contaminarem, enclausuraram, colocaram distante. Jesus falou: nada disso. Tem que ficar lá no meio das pessoas. Por quê? A palavra, ele fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E Deus nos guarda, né? Então, por quê? Porque nós temos uma missão nessa terra, de sermos a sal da terra e a luz do mundo. O que adianta nós ficarmos enclausurado, fora de tudo e de todos? Para quê? A nossa vida é importante, mas Deus nos fez para ser sal da terra e luz do mundo. Então, pastor, mas nós não vamos ser contaminados ao sair pelo mundo? Não, porque se você for próspero na alma, aquilo que está corrompendo o dinheiro não vai te corromper. Porque nós temos que entender, né? Nós temos que entender que as coisas, nós temos que entender que o dinheiro tem que ser usado como nosso servo e não como nosso senhor, né? Então tem duas coisas muito importantes para a gente desenvolver, né, a prosperidade da alma. Tem duas coisas muito importantes que nós temos que trabalhar, porque a prosperidade da alma você desenvolve à medida que você busca refletir sobre esse assunto. Quantos de vocês, fala sinceramente, você que está em casa, você já pensou se você é próspero na alma? Alguém já perguntou: você é próspero na alma? Você já saberia responder? Então, isso nós precisamos entender. Deus está falando o seguinte: olha, para você ter prosperidade exterior, você tem que ser próspero no seu interior. Então, nisto aqui, tem duas coisas, dois valores, duas dimensões importantes, né, para ser desenvolvido em nós, que é a humildade e o contentamento. São duas coisas diferentes. Quando nós falamos em humildade, irmãos, é o antídoto para nós vencer aquele inimigo poderoso para destruir vida, almas, que é o orgulho, né? Então, quando nós temos humildade, né, nós estamos prontos, preparados para vencer o orgulho, né? Então, quando a gente fala em humildade, eu queria trazer aqui uma lembrança. Quando o povo de Deus estava ali, depois de rodar 40 anos no deserto, que ele estava prestes para cruzar o Rio Jordão,
havia ali um momento em que eles precisavam ser preparados, porque eles seriam prósperos, eles estariam entrando numa área que, a hora de atravessar o Jordão, começava um momento de tomar posse da herança, né, de Canaã. Então teriam que conquistar terras, riquezas, né? Então eles iam mudar de patamar. E Deus falou para Moisés, né? Prepara, né? Se você quiser depois anotar aí, Deuteronômio 8, de 11 a 18, né? É uma leitura bastante extensa, mas o Senhor pede para que eles tenham humildade quando entrar em Canaã. Então a palavra, né, fala assim: guarda o teu coração, não esquecendo o que o teu Deus fez por você. Não ache que foi você que conquistou, não pense que essas riquezas, isso que o Senhor está te dando, é porque você teve força, você mereceu. Não. Então tenha humildade para que quando cruzares, né, o Rio Jordão, que reconhecer que aquilo tudo não foi mérito seu, foi Deus que te deu, foi bênção de Deus, né, por tudo, Deus que conseguiu tudo aquilo para você. Então, nisto, ele está falando para guarda o teu coração, não esquecendo do Senhor teu Deus, quando cruzar o Rio Jordão. Não te elevem o coração, dizendo, eu fiz isto, né? Foi na força do meu braço. Então, é aquilo que eu falei, né? Quando nós temos uma conquista, Deus tem dado oportunidade, sabedoria para nós obtermos conquista. Não fique você na frente do espelho se achando o cara, né? A pessoa poderosa, sábia. Não, pensa no Deus que te capacitou. Pensa, Senhor, obrigado, né? Porque quem sou eu, né? Quem era eu para poder ter essa condição? Quem sou eu, né? Quando eu lembro, né? Hoje trabalhando no banco não, representando os bancos, né? Em reuniões às vezes com secretários do governo e tal. Eu lembro com 10, 11 anos de idade, eu lá na roça, carpindo o mato, e, né, jamais, né, sem estudo nenhum, jamais eu imaginava que um dia o Senhor ia me dar a oportunidade para eu ter uma posição representativa, né? Quem sou eu hoje? Quando eu olho, né, às vezes os momentos, as discussões e tal, eu falo assim: Senhor, quem sou eu, né? Porque o Senhor me capacitou. A cada dia o Senhor me capacita, a mim, a você, a nós. Então, quando você tem essa humildade, né, você está vencendo o orgulho. O orgulho é a grande arma poderosa do diabo para nos derrubar. Quando você se sente orgulhoso, você está fraco, né? Então, 1 Timóteo 6,17, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Paulo está falando assim: Timóteo, exorte os ricos do presente século para que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha só, olha como Deus é sábio, né? Ele já falava assim, ó, não coloque a sua segurança, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele já falava assim: a riqueza é instável, mas confia em Deus, né? Olha que tremenda palavra, né? Naquela época, né? Nós estamos vendo exatamente a vida de hoje, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus nos dá tudo para nossa realização, para nossas conquistas, né? Então, a palavra, vou repetir aqui: não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo lá naquela época? Que a riqueza é instável. Que hoje você está rico, amanhã pode não estar rico. Então você não pode ficar preso às circunstâncias. Porque, olha bem, né? Se nós não estamos falando para os dias de hoje, ontem estava falando com o pastor João, comentando assim a situação econômica no mundo. Que crise terrível, irmãos. Nós estamos vendo aí empresas poderosas, empresas aéreas. Quantas empresas aéreas quebrando, né? Quantos
pessoas que se achavam ricos, tinham dinheiro aplicado na bolsa de valores, que as empresas quebraram e ele quebrou junto. Quantas empresas de táxi aéreo, né? Quantas empresas de turismo, né? Então, tudo isso aí, o Paulo já falava para Timóteo: não confie, né? Olha, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é instável. Hoje a pessoa tem, amanhã não tem. Qual empresa que começou o ano e já fez um provisionamento das perdas que ela teria nesse exercício? Eu creio que nenhuma, porque o que nós estamos vivendo é inédito. Então, nisso aqui, nós estamos falando o seguinte, né? Quantos donos de restaurantes, né, que estão quebrando, infelizmente, né? Então, você pode ser rico hoje, né? E amanhã não mais. Mas aí, nós temos o quê? Paulo está falando o seguinte, né? Se existe algo volúvel, são as circunstâncias. Não confie nas circunstâncias, né? Confia em Deus. Confia naquilo que nós começamos lendo o Salmo 121, né? Que é Ele que é o nosso socorro, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá as condições, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo difícil, principalmente nesses momentos, mais do que nunca, né? Nós temos um Deus que nos guia, né? Um Deus que abre portas para nós quando parece que está tudo impossível, né? Então, o que nós estamos falando aqui? O que está ligado ao orgulho está ligado também à avareza, o outro ponto aqui. E o resultado disso, né? 1 Timóteo 6,10, quando você lê um pouquinho mais à frente, ele fala: porque o amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando a pessoa foca na prosperidade, no amor ao dinheiro, isso ali desviam-se da fé, né? Busca uma coisa que é volúvel, né? Porque hoje a empresa está bem, amanhã pode não estar bem, e a palavra diz assim, né? Termina dizendo: e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. As pessoas, quando esquecem andar com Deus, esquece buscar a prosperidade da alma, dar segurança na lei de Deus, naquilo que Deus tem dado a direção, fala assim: eu tenho sabedoria para fazer o meu negócio, eu sou bom, eu tenho visão, eu tenho oportunidade, né? Então, nisso aí, muitos desviaram da fé, deixaram de ter tempo para Deus. E a palavra diz: assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, de novo, não há nada errado com o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro que é o problema, né? Então, para muitos é perdição. E aí o amor ao dinheiro traz uma coisa consigo chamada cobiça, né? E a cobiça, né? A cobiça, ela fica... Com a cobiça as pessoas ficam atormentadas. E olha só, Colossenses 3,5, Paulo fala aos Colossenses: fazeis, pois, morrer a vossa natureza humana, terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Irmãos, quando você tem uma avareza, né? Quando você tem assim uma busca focado naquilo ali, de ser a pessoa, de ter o meu milhão, de ter isso e aquilo, a palavra diz que isso aí é a idolatria. Quando o dinheiro passa a ser o alvo maior, né, e não um meio para você subsistir, você passa a ser um idólatra. Idolatria na Bíblia tem o mesmo peso de feitiçaria. Se falar para você assim: você é um feiticeiro, você fala assim: epa, fora de mim, né? Não, feitiçaria não é comigo não. Mas quantas pessoas são idólatras e não se assustam com isto? Idolatria é o mesmo peso da feitiçaria, né? A gravidade para Deus é a mesma.
Então, por que você se assusta se falar que a pessoa, né, vive da feitiçaria? Não, eu não. Mas a idolatria é tão ruim quanto, né? Porque o dinheiro é que nos deve servir, e não nós servir ao dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso servo. E muitas pessoas, o dinheiro é o senhor da vida dele. Ele vive em função do dinheiro, né? Sem dinheiro, o dinheiro está lá, é para lá que eu vou. A igreja está aqui, mas o dinheiro está lá, então a igreja ficou para trás. Eu vou atrás do dinheiro. Irmãos, né? Quando o dinheiro manda em você, alguma coisa está errada. Pastor, mas nós não precisamos do dinheiro? Sim, mas ele tem que ser o nosso servo e não o nosso senhor, né? Então o lugar dele é debaixo dos nossos pés, né? Então, o que blinda o nosso coração contra a avareza? Que é esse mal que nós estávamos falando, o que chama-se contentamento. Então eu falei duas coisas, né? Uma coisa importante para nós sermos prósperos na alma é buscar a humildade para vencer o orgulho. Mas aí nós temos o outro lado, a avareza, a cobiça, a idolatria, né? Aquela busca incansável de buscar uma riqueza. Nisto, nós estamos falando de prosperidade, mas essa prosperidade Deus nos dá dentro daquilo que Ele já preparou para nós. Agora, o que blinda o nosso coração, tá, contra a avareza chama-se contentamento. Então, precisamos desenvolver também dentro de nós o contentamento. Quantas pessoas que a gente conhece que está trabalhando, tem um bom emprego, mas reclama de tudo, né? Não há contentamento, não falta o pão sobre a mesa, né? Tem uma família maravilhosa e está descontente, né? Então, quando nós lemos lá em 1 Timóteo também, a carta de Paulo a Timóteo 6,6, ele fala o seguinte, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, o que Paulo está dizendo? Vá por aí, que aí é o canal, né? Vá por aí que você vai se dar bem. Grande fonte de lucro, ou seja, uma coisa boa para você fazer é a piedade junto com o contentamento, tá? Então, nisto, a palavra está dizendo aqui no verso 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Não é verdade? Paulo está falando, nada você trouxe ao mundo, nada você vai poder levar. Agora, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, Deus, Ele nos socorre, né? Quando uma pessoa está totalmente desprovida, né? Sem emprego e tal, o sustento, o que vestir, Deus move corações, doações aparecem de todo lado e a pessoa passa por aquela fase, é ruim, mas não lhe falta o que comer, o que vestir. Porque Deus move os corações, as doações acontecem. Nós mesmos, a igreja, já fizemos tantas, né, ações nesse sentido, e assim a vida continua. Mas quem depende da circunstância para ser feliz, vai ser infeliz por muito tempo. Por quê? Ele coloca a sua alegria ancorada na circunstância. Então, eu não posso falar o seguinte, eu só vou ser contente, vou ser feliz no dia em que eu tiver a minha conta com a aplicação financeira de tantos milhões no banco. Irmãos, será que você precisa disso para ser feliz? O seu contentamento está dependendo da circunstância. Se você coloca o seu contentamento na circunstância, né, então você vai sempre estar buscando, que nem correr atrás do vento. Porque você nunca está contente com aquilo que Deus já te deu. Olha só, vou ler de novo o que Paulo fala para Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. No verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes, né? Então, Paulo está falando o seguinte, né? Quando você coloca a sua felicidade, o seu contentamento na circunstância, se a circunstância estiver boa para mim, estou contente. Se não estiver boa, não. Então, quando as circunstâncias forem abaladas, a sua alegria, o seu contentamento também é abalado. E nós não podemos andar dessa forma. Paulo nos ensina lá em Filipenses 4:11, ele fala o seguinte: eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, quando você, né, é uma pessoa que sabe que existe o contentamento com a sua situação, sabendo que Deus está contigo, que você, a sua fé, né? Hoje nós cantamos louvores maravilhosos, entregando tudo a Jesus, né? Tudo entrego a Ti, né? Nós colocamos a nossa vida na mão dele. Isso, irmãos, é a gente não andar mais em função da circunstância. A circunstância pode estar ruim. Eu posso estar falando com pessoas aqui hoje que estão desempregadas, né? Não sabe ainda como é que vai fazer lá na frente, mas eu sei de uma coisa, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que é um Deus da provisão. Eu sei um Deus que abre portas. Então, o meu contentamento não está na circunstância. O meu contentamento está no Senhor, né? Então Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, é o que? Extrair de Deus a nossa força. É extrair na confiança que nós temos em Deus, que hoje está te faltando alguma coisa para você comer? Está te faltando o que você se vestir? Não. Então, Deus proverá, né? Nós assistimos essa semana o filme de Abraão, coisa linda, né? Abraão subir aquele morro com seus 2 servos, e ele chegar num determinado ponto da subida, ele fala para os servos: fiquem aqui, que eu e o meu filho iremos e voltaremos. Vamos levar o sacrifício a Deus e voltaremos. Isso aqui é fé, né? Deus tinha pedido Isaac, né? E ele tinha que sacrificar o seu filho. E ele falou para os seus servos assim: ó, fiquem aqui que nós vamos lá fazer o sacrifício e voltaremos. Ele falou: e eu voltarei, né? Por quê? Porque ele confiava em Deus. Se Isaac é a promessa que ele tinha recebido, se Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação, mesmo que ele cortasse Isaac em 300 pedaços, ele falou assim: Deus vai reconstruir tudo, porque ele tem uma promessa, né? Então nós voltaremos, irmãos. Então, quando nós falamos aqui, né, alegrai-vos, mesmo não olha a circunstância. Tinha até um louvor que a gente cantava muito no curso de casais: não olha a circunstância, não, 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 olha o teu amor, teu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Então, quando você é guiado por vistas, quando você fica olhando a circunstância e fala assim: agora eu estou triste, eu estou mal, e não sei. Então, você tem que se preocupar? Tem, mas em orar, em buscar a Deus, sabendo que Deus é o nosso grande provedor, né? E Ele que nos alivia. Então, a pessoa que fala o seguinte: eu vou ser feliz quando eu conseguir fazer tal coisa, ele sempre coloca a felicidade, o contentamento dele lá na frente, e ele nunca está contente com o que tem. Então, será que Deus se agrada? Deus nos deu uma casa para morar, uma família, mesmo que você pague aluguel, nos deu um teto, nos deu um cobertor, nos deu alimento, e você não está contente, né? Quando que nós vamos ter coração grato? Então, o contentamento, como eu disse aqui, ele é uma arma poderosa para nós vencer a avareza. E a avareza está ligado com a idolatria. Você idolatra tal coisa. O que é idolatrar tal coisa? É colocar acima de todas as coisas, até acima de Deus. Principalmente acima de Deus, que aí é que está o problema, né? Então, nisto, Hebreus 13:5, Paulo, o autor de Hebreus, diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Vou repetir: seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com as coisas que tendes. Que palavra mais direta. Você é contente com o que você tem? Glória a Deus, se você falar assim, né? Mas eu conheço muita gente que está reclamando. Tem o que tem, está reclamando, né? Deus deve olhar para assim. Então, por que você não vai ser próspero na alma? Quando você é próspero na alma, você vai ter contente com aquilo que você tem. Você vai preparar para Deus prosperar a sua vida, né? Fazer você próspero. Então, há uma preparação no seu coração ainda. Por isso que você não recebeu aquelas promessas que Deus deu. Então, ó, Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Então, não tem recado melhor de Deus para nós. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Oh, glória! Nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, que coisa mais grandiosa do que essa palavra de Deus, porque de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu preciso mais do que isso? Eu preciso mais do que saber que o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha família, o Senhor é com a gente, com a igreja. Eu preciso mais do que isso? Pastor, mas eu quero, né? Então a palavra contentamento é aonde quando você evolui nisto, quando você desenvolve o contentamento na sua vida, você vai sendo próspero na alma, porque você vai deixar essa ansiedade do ter para ser uma pessoa grata a Deus, para ser uma pessoa fiel a Deus, assim como Deus é fiel a nós, né? Então, quando você entende bem essa palavra, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixareis, jamais te abandonarei. Oh, glória, né? Irmãos, essa palavra aqui vale mais que 1 milhão na conta hoje e amanhã nada. O que adianta eu ter uma riqueza agora na minha mão e amanhã o que eu vou ter? Eu vou levar essa riqueza para a glória? Vou levar aquilo que eu estou querendo aqui? Não. Mas uma alma próspera me faz eu conquistar a eternidade. Me faz eu ser humilde para receber do Senhor, para ser grato a Deus, né? Então, eu queria trazer aqui para nós, voltar um pouquinho aqui, aquilo que nós estávamos falando no início. Para tomar posse das promessas de Deus, né? Para sermos prósperos, né, exterior, nós precisamos primeiramente ser prósperos na alma. Como nós dissemos, né, ninguém se corrompe por chegar ao poder. Olha, a pessoa chegou no topo e se corrompeu, porque o poder corrompeu ela. Negativo. Foi o coração dela que não estava, ele não tinha uma alma próspera que levou a corromper. Porque quando você tem valores estabelecidos, quando você tem humildade, né, você combate o orgulho. E quando você tem a avareza, né, você busca então crescer no seu contentamento. Você vence a avareza com o seu contentamento. É um propósito que nós temos que fazer na nossa vida. Então, nisto, né, não é porque você chegou no topo do poder que você vai se corromper. Não, você vai se corromper se o seu coração, se a sua alma não for próspera. Porque nisto, né, é que as pessoas se machucam. Então, eu queria colocar aqui, né, caminhando já para o final, falarmos do José do Egito. Lembra da história do José do Egito? Nós referenciamos ela nos 2 cultos atrás também. Quando nós vemos aqui a história de José do Egito, que chegou a governador do Egito, o segundo homem lá no Egito. Irmãos, quanto Deus trabalhou no coração de José para que depois ele fosse feito governador. Quando ele era criança, Deus já revelava nos sonhos que a família dele se dobrariam a ele, né? Que o sol, as estrelas se curvavam a ele. Então, ou seja, falou: mas o que você está pensando que é? Aí criou-se aquele ciúme, os irmãos venderam ele, aquela história toda. Irmãos,
quanto sofrimento, quanto Deus trabalhou no coração dele para ele se tornar governador. Lembra aquela história da prisão, que ele chegou a ser preso, né? Foi para a prisão porque a mulher de Potifar, né? Costumo brincar que a patifona, né? Ela quis atacar ele e ele acusou ele depois de ter molestado ela. Chega na prisão, né? Está lá José na prisão, passou a ser chefe dos presos, conheceu lá duas pessoas que eram do palácio que estavam presos, o padeiro e o copeiro. Aí ele teve o sonho lá, eles tiveram o sonho, José revelou o sonho, falou que o padeiro ia morrer em 3 dias, em 3 dias morreu, porque foi acusado como culpado lá. E ele falou para o copeiro, você vai voltar a servir lá no palácio. E falou o seguinte, quando voltares lá, lembra-se de mim, que eu estou aqui preso injustamente, eu não fiz nada, tal. E aí então José ainda tinha o coração machucado, não é verdade? Pelo pedido, o clamor dele lá, estou aqui injustamente e tal, né? Mas Deus era com ele, Deus estava trabalhando em José. E o que aconteceu? Pensa você, aquele copeiro que foi solto, realmente conforme o sonho, José revelara o sonho, né? Que ele seria solto, voltaria ao seu cargo. E falou, quando você chegar lá, lembra-se de mim, fala com o rei, né? Livra minha pele aqui. Agora pensa, aquele copeiro não teria a história dele, assim como o outro foi para degolado lá, foi morto, o padeiro, e ele foi livre, não era a história da vida dele? Não era para ele se lembrar, toda vez que ele lembrasse da história, que foi o José lá na prisão que revelou o sonho? Não era para ele lembrar que ele tinha uma dívida com José? Mas não, demorou 2 anos para isso acontecer. Então, Deus, de repente, né, permite que a pessoa tenha uma amnésia lá temporária, né, mas é uma amnésia de Deus, porque se Deus fizesse com que o copeiro fosse lá imediatamente e já falasse para o rei, rei, estou saindo lá da prisão, tem um cara muito bom preso injustamente, José poderia ter sido liberto, mas a história poderia não ser a mesma. Quando os seus irmãos viessem lá e o seu coração ainda não estava tratado, o que ia acontecer? Seus bandidos, né? Vocês me venderam como escravo, né? Então, não seria aquela história que nós vimos na Bíblia, que quando ele chama os seus irmãos, ele fala assim, foi Deus que me trouxe aqui na sua frente. Não foram vocês que me causaram isso, foi Deus que quis isso. Foi Deus que preparou para que eu chegasse agora e tivesse essa posição. Ou seja, Deus sabe que ainda não estamos com o nosso coração preparado para aquilo, para a prosperidade que Ele preparou para nós. Então, vê a história de Davi. Davi, ele foi ungido rei com seus 17 anos, ele era um pastor de ovelha. Quantos anos ele ficou ali ungido como rei de Israel? E aí ele foi lá para ajudar o rei Saul. Ele tinha tantas vitórias e tantas injustiças, tanta perseguição. Mas Davi, né, foi sendo trabalhado. Quantas vezes não deve ter dado vontade de Davi de cortar o pescoço de Saul? Mas ele falou assim, não posso tocar no ungido do Senhor, né? Porque o Senhor é que me colocou nessa posição, vou ter que honrar a Deus. Então, irmãos, a nossa prosperidade, ela está, uma promessa de Deus, mas precisa que nós sejamos prósperos na alma, para que Deus possa nos abençoar com a nossa prosperidade exterior. Então, nisto aqui, é onde nós vimos o seguinte, né? Bem-aventurado é o homem, né, o prazer está na lei do Senhor. Todos nós queremos ser essa árvore plantada à beira do riacho, que no tempo certo dá o seu fruto. Todos nós queremos que mesmo numa seca terrível, as folhas dessa árvore nunca murchem. Nós queremos ser essa árvore. Nós queremos que tudo que a gente faz prospere. Então, o que nós precisamos, irmão? Que a nossa alma seja próspera. Nós precisamos que essa palavra de hoje, né, que o Senhor trouxe para nós, isso aqui, é tremendo. Por quê?
Deus sabe, né? Quanto eu devo falar em prosperidade, que as pessoas não começam a desviar, né? E começar a achar. Não, mas Deus está falando o seguinte: seja próspero na alma, porque Deus não vai conseguir fazer a gente próspero nos nossos planos profissionais, no seu ministério, aonde você tem promessa, enquanto nós não formos prósperos na alma, né? Então, uma preparação, essa palavra mostra que mesmo em tempo de crises, né, o Senhor quer nos fazer próspero. Eu não tenho dúvida disso, porque a crise vai passar, nós temos aí outros momentos, o mundo não vai ser o mesmo, mas e o seu coração? Você tem reconhecido a mão do Senhor, né, cuidando na sua casa, livrando você desse mal terrível, cuidando da sua empresa para que ela possa te pagar o salário, mesmo às vezes que pessoas tiveram redução no salário, né? Então você consegue, nesse momento de crise, saber que mesmo assim o Senhor é contigo? José estava na prisão, mas a palavra falava, mas o Senhor era com José. José estava naquele buraco lá, atirado lá naquela cova lá pelos seus irmãos, e a palavra diz, e Deus era com José. José foi colocado como escravo, vendido como escravo, e Deus era com José. Então, Deus é conosco. A palavra que nós vimos aqui, né? Quando ele fala o seguinte, tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes, né? Porque contentai com as coisas que tende, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Irmãos, eu quero estar finalizando aqui com aquela passagem. Se agora você já conseguiu com essa mensagem entender por que a palavra fala lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Porque Jesus já falava ali em Mateus 6,33, né, que busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a sua justiça, aí você vai receber o resto que você tem buscado. Mas assim, a hora que nós preparamos o nosso coração, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós buscamos entendimento da nossa alma, que é a coisa mais valiosa para Deus, é que você não perca a sua alma. Por isso, eu queria chegar aqui na chamada final, Marcos 8,36, que diz assim, Jesus fala, já falamos aqui, mas vamos frisar nela. A palavra diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta eu ser próspero e ir para o inferno? Que adianta eu ter uma vida próspera aqui, mas não ter nenhum tesouro no céu? Que adianta nós nos dedicar a conseguir comprar uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, e amanhã, se Deus pedir a nossa, né, nos chamar, como é que está o seu depósito com Deus? Então, nisto, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, eu comentei, até mandei para vocês uma mensagem de uma publicação que eu fiz no Facebook, né? Que o Senhor me colocou no coração de falar uma mensagem, trazer uma mensagem de uma nova vida, que entregar a nossa vida a Jesus, que Ele tem muito que oferecer, mas o que Ele vai nos oferecer, sem prantos, né? Uma vida totalmente abençoada, né? Mas o pré-requisito, não tem dinheiro que pague. Aí eu coloquei ali, né? Vocês, o que você precisa não é de bens materiais, mas é você entregar a tua alma e a tua vida para o Senhor. Irmãos, eu me surpreendi, né? Que uma amiga conhecida minha de muito tempo, pessoalmente, perguntou assim, Aguiar, o que é a alma para você, né? Porque ela é muito bem. Aí eu me lembrei daquela passagem do jovem rico, que ele foi até Jesus e falou, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus, né? Aí Jesus falou assim, bom, você tem que cumprir os mandamentos. E citou lá os mandamentos. Falei, mas isso eu já faço.
Bom, se você já faz tudo isso, glória a Deus, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me. Aí o jovem ficou triste, porque aquilo ali era muito custoso para ele, desprender-se dos bens. Quando eu coloquei na minha mensagem lá, entregar a sua alma para o Senhor, aí ela perguntou: o que é alma para você? Aí eu fui explicar, né, o que era alma. Mas, irmãos, o Senhor me colocou aqui para eu falar para vocês aqui nessa noite, que não tem coisa mais importante para nós do que fazer o nosso depósito para, no dia que o Senhor nos chamar, a gente ter crédito com Deus. O Senhor já pagou todo o preço na cruz. Nós não conseguiríamos pagar nunca aquilo lá. Mas nós precisamos ter uma alma próspera. Nós precisamos fazer a nossa parte, crer. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E aí, me surpreende que tem muitas pessoas que fazem pacto com o diabo, entrega a sua alma, literalmente. Eu conheço situações, eu creio que você já viu falar de pessoas que não têm noção. Então, a nossa alma, né, é tudo que Deus quer que nós vamos passar, porque nós somos seres eternos, que nós nunca vamos morrer. Né? O corpo morre, o espírito volta para Deus, mas a nossa alma, nós vamos viver lá na eternidade com o Senhor ou padecer no inferno. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Nós estamos preocupados com bens materiais, nós estamos preocupados com riquezas que nós não vamos levar para lugar nenhum. Por isso, é a palavra que o Senhor colocou aqui, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta eu estar preocupado tanto com a situação lá fora, se eu não estou querendo saber se amanhã o Senhor me chamar, eu estou pronto, né, para esse dia. Então, nisto aí, irmãos, Paulo fala: guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em nós, né? Está lá em 2 Timóteo 1,14. Então, quem quiser, Jesus fala, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, quem entregar a sua vida para me servir, para servir o reino de Deus, vai ganhá-la. Então é isto que nós estamos falando. Deus quer nos abençoar, quer nos fazer prósperos, né? E acima de tudo Ele já disse: olha, se contente com o que você tem. A palavra fala assim, né? Contentai com o que tende, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Essa é a nossa maior riqueza. Essa é a maior riqueza que o Senhor já tomou a cada um de nós em tuas mãos e disse que de forma nenhuma nos lançará fora. Então, se você entendeu essa mensagem, que Deus tem tudo para nos abençoar e Ele quer nos abençoar, mas acima de tudo, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu queria que você ficasse em pé aí, para onde você está, para nós estarmos orando, né, encerrando o nosso culto.